O segundo ano de Bel-Air chegou distribuindo muito drama, comprovando o que a série desde o início deixou muito claro, que era se distanciar da produção original. Será que esse formato continua dando certo ou a série será lembrada apenas como um reboot que não funcionou? Fica comigo até o final, porque hoje no Onde Está o Controle a gente tem a segunda temporada de Bel-Air. Saudações, eu sou a Paula Cristina, obrigada por escolher esse vídeo para passar alguns minutos da sua vida com você. E hoje a gente vai bater um papo sobre a segunda temporada de Bel-Air, que é o reboot de Um Maluco no Pedaço, que quando foi anunciado, muita gente revirou os olhos e bateu o pé afirmando que isso não ia dar certo. Se você não assistiu nem a primeira nem a segunda temporada, vai lá, maratona e depois volta aqui, porque esse vídeo ele tá recheado de spoilers. Se você não se inscreveu ainda no canal, agora é sua chance, por favor, se inscreva agora, porque não custa nada e para mim vai ser muito bacana, porque assim você vai ajudar a fortalecer ainda mais o Onde Está o Controle. A segunda temporada de Bel-Air volta exatamente onde terminou a primeira, que é quando o Will saiu de casa brigado com os Banks, principalmente com o seu tio Phil, e aí ele coloca na sua cabeça que sem a grana dos seus tios, ele precisa garantir o seu futuro, e para isso ele começa a usar o basquete como fonte de renda. Eu achei muito legal introduzir o basquete na série, porque a gente sabe que o Will Smith original, ele também jogava muito basquete na primeira versão, só que não era tão mostrado. E nessa segunda temporada a gente vê o Will jogando tanto na escola como nas quadras de rua. E outro grande acerto da série é que a história não gira somente em volta de seu protagonista. Na segunda temporada, todos os outros personagem também tem um drama para chamar de seu. Então isso foi muito bacana, porque começou a movimentar vários núcleos e isso deixou a história muito mais dinâmica. Uma dessas narrativas que foi muito bem explorada foi a do Joffrey, com a história de seu filho, né? A gente descobre que o Joffrey tem um filho que foi adotado e por causa do seu passado, ele teve que esconder o seu filho. E eu achei muito bacana, porque o Joffrey é um dos personagens que é muito legal de ser acompanhado, porque ele tem uma atmosfera de mistério e agora a gente começa a descobrir um pouquinho mais do seu passado e eu tenho certeza que na terceira temporada a gente vai descobrir ainda mais, porque a gente vê no final da série, ele começa a receber umas ligações misteriosas que tem tudo a ver com isso. E outro ponto muito legal que o roteiro trabalhou foi a masculinidade do homem negro, né? Tanto na figura do Joffrey com seu filho, forma de se aproximar, de abraçar, pedir desculpa, tanto na figura do Phil com o Joffrey, né? Que eles voltam a se falar, porque na primeira temporada o Phil manda embora o Joffrey justamente por causa do Will. Então, ao mesmo tempo que ele quer se aproximar desse amigo que ele conhece muito e ele confia muito no Joffrey, ele não consegue abraçar, pedir perdão. E também foi muito bacana quando a família dos Banks vão fazer aquele encontro e aí tem aquela interação tanto do Phil com o seu irmão e os seus filhos. Então dá para ver que o irmão do Phil também, ele tem essa mesma dinâmica, né, de estar sempre cobrando muito do seu filho, que também é uma dinâmica que pais pretos geralmente cobram muito dos seus filhos negros, porque é sempre assim, né, tem aquela máxima que é muito cruel, de que uma criança preta, um adolescente preto, se ele tá num ambiente, principalmente um ambiente elitizado como tá Carlton, ele é muito cobrado para que ele seja melhor em tudo que ele faça. Então eu acho que foi muito bacana a série explorar essa masculinidade do homem negro. E o que eu gosto muito em Bel-Air é que não é aquela produção que a gente está sempre acostumado em assistir corpos negros sangrando, sofrendo. Lógico, existe o sofrimento ali, mas é um outro tipo de sofrimento. E outro ponto que eu gostei muito, que foi abordado mais profundamente, foi a história do Carlton com o seu vício em remédio, né?
do seu vício em drogas, que agora na segunda temporada volta ainda mais forte, a sua pressão e ansiedade naquele ambiente, como eu disse, né, é um ambiente onde existem pouquíssimos alunos negros. Foi muito bacana, porque parecia que a gente estava dentro da cabeça dele, sentindo toda aquela pressão que ele sente. E aí ele pede para os pais, né, diminuir os remédios, porque ele não está conseguindo dormir, não está conseguindo se concentrar. E volta, infelizmente, a maus hábitos. De novo, dá aquele saquinho de cocaína, e por causa da pressão da escola, né, do concurso, ele volta a usar. E outra coisa que foi sensacional foi a criação do núcleo negro dentro da escola, trazendo outras histórias e mostrando como aquela galera, né, ela tem que se unir para se manter mais forte e mantendo a sua cultura viva dentro daquela escola que é muito elitizada. Então a gente vê que aquele Grêmio preto, ele tá ali para se fortalecer, para cultivar e tá falando da sua cultura e celebrar a sua negritude num ambiente que ainda é muito opressor, e eles são a minoria dentro daquela escola. E aí a gente teve muitas participações especiais nessa temporada, e uma delas que eu quero destacar é daquela professora que foi mandada embora, que é a professora da Ashley. Para quem não sabe, aquela lá é a Ashley original, que é a atriz Tatiana M. Ali, que ela faz aquela participação. Eu achei, a única coisa que eu achei triste foi que foi muito pouco. Eu pensei que ela ia ficar fixa na série, mas não. Mas tudo bem, tá valendo. Então foi uma interação com a Ashley muito bacana. Dá uns livros para fortalecer a sua negritude, e a escola não concorda com isso. E também a gente tem a participação da Tia Vi original, uma das Tias Vis, né? Quem não sabe, a primeira versão a gente tinha duas Tia Vis, e a gente tem a participação da segunda Tia Vi, que também faz essa interação com a nova Tia Vi. Eu achei muito bacana, porque parecia que ela não queria passar o bastão de jeito nenhum, né? E sempre falando, não, o que você tá fazendo não tá certo, não tá errado, gostei, não gostei. No final, a outra Tia Vi fala assim, não, você vai sair sim, quem vai ficar agora sou eu. E um dos meus personagens principais, sim, pasmem, não é o Will, é o Carlton, porque eu gostei muito dessa nova versão do Carlton. E agora a série está retratando ainda mais o problema da saúde mental, né? Mostrando as crises que ele tem de ansiedade. O Carlton é um dos meus personagens favoritos, que eu gosto muito, que ele tá sempre entre o bem e o mal, né? Nessa temporada ele meio que virou mocinho, porque ele se aproximou muito mais do Will. Então de primos eles passaram a ser irmão. Tem até uma parte que o Will fala assim, eu sempre quis ter um irmão porque eu queria saber como era chutar a bunda dele. E sempre fica rolando entre os dois, né, uma competição. Não é só da parte do Carlton, da parte do Will também. E é uma competição de afeto dentro da casa dos Banks. E também uma competição dentro daquela escola, pouquíssimos alunos pretos. Então aquela história do preto único, né? O Carlton e o Will, eles estão sempre competindo, infelizmente, nos espaços que eles estão, onde seus corpos são protagonistas, mas é sempre exigido que apenas um corpo preto seja protagonista nesses ambientes. E agora falando do nosso protagonista, que é o Will, eu acho que ele ainda continua um cara super imaturo. A gente vê que ainda ele tem muito problema, a falta que teve uma paternidade presente na vida dele, tanto que o Phil, ele faz esse trabalho muito bem. Só que o Will tá sempre duvidando das escolhas que o tio Phil faz para ele, porque sim, às vezes o tio Phil ele sufoca um pouco, não deixa o Will tomar as suas próprias decisões, e o Will ele sempre vai se afastando. Eu acho a família Banks agora tá muito mais atraente, justamente pelo que eu disse, que o drama ele foi distribuído um pouquinho para cada um, então deu para todo o elenco mostrar a que veio nessa temporada. Tem muito do casal, que é a Hilary e o Jazz. Eu acho os dois muito fofinhos. Quando a gente pensou que eles iam colocar o pé no acelerador, os dois
foram indo de marcha ré, justamente pelas suas diferenças culturais e sociais. Outro casal muito bacana é a tia Vi e o tio Phil, que aparentemente parece ser um casal perfeito, mas isso que é bacana na série, né? Eles mostram que os personagens, eles não são perfeitos e que também eles erram, assim como meros mortais. Então, ao mesmo tempo que tem uma interação muito boa entre os dois, eles também estão sempre se cutucando, sempre brigando. Briga, faz as pazes, briga, faz as pazes. Então, por isso que faz esse casal ser tão especial. Para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as partes que não funcionaram para mim, porque a série eu acho que deu um salto de qualidade muito grande da primeira agora para a segunda, melhorou o roteiro, melhorou a dinâmica, o elenco tá muito mais afiado. Eu acho que a escolha do Jamal Banks para viver o Will foi muito acertada. O Jamal, ele tá cada vez entrando mais e mais no personagem, só que algumas coisas ainda me incomodam nele. Não gosto dos trejeitos que o Jamal usa, porque eu acho que ele imita muito o Will Smith na forma de olhar, o corpo. Eu até entendo que precisava disso na primeira temporada, só que ele pode agora começar a colocar um pouquinho da personalidade dele. Tem alguma coisa marcante da personalidade do Jamal. Outra coisa que eu acho que não funcionou foi na parte do Carlton, quando tá no final, que o Carlton, eu já sabia que ele ia ganhar, então assim, o roteiro às vezes ele é um pouco previsível, então eu imaginei que ele ia ganhar o prêmio lá na escola. E aí a Ashley pega o Carlton cheirando e ele é super grosso com ela, e no final ele fala que não merece o prêmio porque ele é usuário, e na vida real a gente sabe que não é bem assim. É um usuário, ele sempre vai mentindo para sua família, até chegar àquele ponto que ele admita que ele é usuário, que ele tá fazendo mal para as outras pessoas e para ele mesmo. Tem que ter várias intervenções, né? E aí parece que é isso que a gente vai ver na terceira temporada, porque a tia Vi terminou ela procurando ali uma clínica para internar o Carlton. E da Hillary, muito legal explorar esse lado da Hillary, porque na primeira versão a Hillary, ela é uma encostada, ela só vive do dinheiro, da grana ali dos pais, e nessa ela é uma mulher muito mais empoderada, né, independente, e ela tá correndo atrás da sua grana como empresária, mas ao mesmo tempo também eu acho que ficou meio estranho, né, essa insistência de sempre tá indo conseguir mais e mais seguidores, esse mundo de subcelebridade. A balança fica desproporcional, porque é uma série que fala tão bem sobre saúde mental. Eu acho que a Hillary, nessa temporada, ela se afasta do seu real objetivo, que é ser uma chefe de cozinha, que foi mostrado na primeira temporada. Então essa parte da Hillary, para mim, não caiu muito bem. E para finalizar, vamos falar de menina Ashley, que para mim é uma personagem que é muito mal explorada. Novamente, parece que eles não sabem o que fazer com a Ashley. E eu quase esqueci que a Ashley era uma garota preta, queer, porque só no final que eles lembram, assim, por acaso, né? Que a Ashley é lésbica, e parece que a série não quer muito falar sobre isso. Mas a temporada foi muito bacana. No começo eu fiquei meio assim, falei, ih, não vai dar certo. E depois eu fui querendo mais e mais e mais, porque as histórias elas vão motivando você a assistir o próximo episódio. E quem ficou responsável por tudo isso, desta vez, quem está como showrunner da série, é a Carla Banks Handless. A Carla tem uma grande experiência tanto com conteúdo de TV aberta como conteúdo de streamer, então dá pra ver esses dois ambientes nessa segunda temporada. E agora esperar pra gente assistir uma terceira temporada. Mas agora eu quero saber de você, qual foi o ponto forte da série, qual foi o ponto fraco na sua opinião. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.